Menino, rindo descontroladamente, aponta para o teto, até que o pai revela o horror escondido. Em uma cidade pequena, onde todos se conhecem e o tempo parece andar devagar, Lucas vivia uma vida tranquila com sua filha Clara. Conhecida por seu sorriso largo e risadas contagiantes, Clara sempre foi uma menina alegre. Mas tudo mudou em uma tarde qualquer, quando o riso inocente tornou-se algo perturbador. No quarto, enquanto brincava, Clara começou a rir descontroladamente, apontando para o teto. Lucas achou que era apenas mais uma travessura, mas logo percebeu que algo mistura de medo e encanto. Ele olhou para o teto, mas não viu nada além da pintura desgastada e algumas teias de aranha. No entanto, Clara não parava. A cada risada, um arrepio percorria a espinha de Lucas. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, ele decidiu observar o teto novamente. E foi aí que notou uma mancha peculiar, uma sombra que parecia se mover, como se estivesse viva. O coração de Lucas disparou. O que poderia ser aquilo? Ele não acreditava em histórias de fantasmas. Todos os que habitavam aquele lugar, relatos de espíritos inquietos e risadas perturbadoras ecoavam em sua mente. A cada dia, a risada de Clara se tornava mais estranha, quase como se estivesse se comunicando com algo que Lucas não podia ver. A situação se agravava rapidamente. Ele começava a lembrar de traumas que pensara ter superado. Implementou novos rituais de proteção e tentava afastar qualquer coisa que pudesse estar assombrando sua casa. Mas a presença se tornava mais opressiva. Algumas noites, Clara acordava gritando, seus olhos arregalados e cheios de temor, apenas para depois transformar o medo em risadas maníacas. O que estava acontecendo? O amor de Lucas por sua filha crescia a cada dia, mas a dúvida e o medo corroíam sua sanidade. Clara não estava apenas brincando, ela estava reagindo a algo muito mais profundo. Em meio à tensão e ao desespero, Lucas sabia que precisava agir rápido. Mas será que conseguiria desvendar os mistérios que assombravam sua casa a tempo de salvar sua filha? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já conseguia mais dormir. A cada risada estridente de Clara, seu coração acelerava e o peso do medo se firmava em seu peito. Ele não tinha mais tempo a perder. Decidido a desvendar o que estava acontecendo, resolveu subir ao sótão na manhã seguinte. A luz do sol mal penetrava naquele lugar empoeirado e o ar estava carregado de um cheiro de mofo. Assim que subiu a escada rangente, uma sensação de desamparo o envolveu. Ele explorou os cantos, buscando algo que explicasse a risada insana da filha. No fundo do sótão havia um baú velho, cor, uma boneca antiga, com olhos que pareciam segui-lo. A boneca estava vestida de forma estranha, com roupas de uma época que Lucas só conhecia de ouvir falar. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ao tocar a boneca, sua mente foi invadida por memórias que não eram suas. Imagens de risos, de uma criança brincando em um jardim empoeirado surgiram. Mas também havia sombras e gritos. E em meio a tudo isso, a figura de uma mulher que ele reconheceu. Uma mulher que não era estranha, mas que começava a parecer familiar demais. Sua avó. O rosto dela, antes borrado como uma lembrança distante, agora tinha contornos nítidos. A risada que Clara emitia agora soava como um eco vindo daquela boneca. Ele precisou interromper os pensamentos. Não, devia ser só a imaginação. Mas a sensação de terror crescia. Ele decidiu levar a boneca para Clara, uma forma de confrontar o que estava acontecendo. Ao descer as escadas,
O ambiente parecia mais escuro, o ar mais pesado, e a risada de Clara ecoava em sua mente. Quando chegou ao quarto, Clara estava sentada na cama, com um sorriso inquieto e os olhos brilhando. Ela olhou para ele e imediatamente se calou. Lucas sentiu que o tempo parou. A boneca, segurada com força nas mãos, parecia vibrar com a presença da filha. "O que é isso, papai?" perguntou Clara, mas sua voz tinha um tom quase distante, como se ela não estivesse ali, mas se conectando a algo muito mais profundo. "Eu encontrei isso no sótão", Lucas finalmente disse, tentando ignorar o medo que rasteia. Ao tocar a boneca, uma onda de risada ensurdecedora tomou o ambiente. Lucas ficou paralisado. Não era apenas a risada de Clara, era uma sinfonia de risadas, e ele percebeu que aquelas vozes não eram apenas da sua filha. De repente, o quarto começou a tremer, as paredes pulsavam, e uma brisa gelada invadiu o espaço. Então, uma sombra escura tomou forma diante deles. Lucas reconheceu a expressão. Era a mesma mulher da visão, e seu rosto estava cheio de um misto de alegria e cólera. "Finalmente você voltou, meu amor", sussurrou, enquanto Clara olhava com adrenalina e encantamento. Uma verdade horrenda começou a se revelar no coração de Lucas. Ele não apenas havia herdado a casa, mas também o peso de seu passado. Seu avô, sua avó, todos naquele lugar estavam ligados a uma força que Lucas tinha ignorado. Clara estava de alguma forma conectada com aquele espírito. O horror não era só uma entidade de fora, mas algo infinitamente mais próximo e devastador. "Eles não vão deixar você ir, meu querido", a voz sussurrou, ecoando em suas mentes e fazendo Lucas sentir que de alguma forma haviam sido puxados para um ciclo sem fim. O amor que ele sentia por Clara se misturava com o desespero crescente. O que deveriam fazer agora? O que aconteceria com eles? No fundo do coração apertado de Lucas, sabia que estava prestes a descobrir segredos que poderiam destruir tudo o que acreditava. E a cada risada contida, a luz do dia parecia mais distante. O que ele poderia fazer para salvar sua filha do destino que já o havia alcançado? O chão tremia sob seus pés, e Lucas, agora, tinha apenas um desejo: desvendar o horror escondido antes que fosse tarde demais. Lucas estava paralisado. A sombra tomou forma, a mulher do seu pesadelo diante dele. E a risada de Clara, aquela sinfonia ensurdecedora, ecoava em seu coração como um tambor de guerra, um sinal de que algo terrível estava prestes a acontecer. "Finalmente, você voltou, meu amor", ecoou a voz dela, e Lucas percebeu que não era apenas parte do terror que sentia. Ele estava respirando um novo horror. Não era apenas Clara que estava em jogo. Ele também era parte daquela narrativa. Antes que pudesse processar tudo, a boneca nas suas mãos começou a vibrar, e uma luz apagada, quase etérea, escapou dos olhos de Clara. No exato momento em que essa luz se espalhou pelo quarto, ele teve uma visão, flashes de uma vida que não era sua, mas que, estranhamente, parecia profundamente familiar. A imagem de uma criança brincando sob a luz do sol, gargalhadas que misturavam felicidade e dor. E entre elas, a mesma mulher, sorrindo e chorando ao mesmo tempo. A risada de Clara se transformou em gritos desesperados, como se fosse o eco do passado que vinha a buscar algo. "Não! O que você quer, Clara?" Lucas gritou, sua voz transbordando de desespero. A mulher no centro da escuridão sorriu e, sem querer, Lucas revelou o que sentia: medo extremo, mas também uma peculiar sensação de pertencimento, como se ele estivesse ligado. Agora era um hino de tirania que cercava Lucas, e ele sentiu a solidão se aprofundar. Sem aviso, a boneca voou de suas mãos, como se tivesse vida própria,
indo direto para as mãos de Clara. No instante em que ela tocou, uma nova onda de risadas tomou conta do ambiente. Mas desta vez, não era apenas Clara rindo. Eram vozes, ecos de várias crianças. E o que Lucas escutava agora eram risadas de meninos e meninas, todos presos no passado, todos clamando por liberdade. A atmosfera ficou densa e fria. Lucas podia sentir uma presença mais forte, quase opressora. Precisava saber a verdade. O que estava acontecendo? E quem era realmente aquela mulher? Ele olhou para Clara, e em seu rosto havia dor. Um conhecimento profundo, algo escondido que agora começava a emergir. Você sabe quem é ela, não é, Clara? Perguntava, seu coração atravessando um mar de incertezas. Clara apenas balançou a cabeça, mas a fisionomia dela estava mudando. O brilho nos olhos se tornava mais intenso, e a chama do desespero refletia no pequeno rosto da menina. Subitamente, Clara desabou no chão. Lucas correu até ela, sentindo uma onda de pânico esvair-se pela sua coluna. Clara, o que aconteceu? Ele a segurou em seus braços e, no instante em que fez isso, uma força imensa atravessou o quarto. As luzes começaram a piscar, e a risada se transformou em gritos agudos. E ao fundo, ele conseguiu ouvir: "Traga de volta! Traga de volta!" Uma revelação horrenda, como se a cada segundo a verdade se desenrolasse diante de seus olhos. A boneca, a mulher, Clara, tudo estava interligado de uma maneira que ele nunca imaginara. Ele percebeu que Clara era o elo, e essa conexão com o passado não era acidental. Era um chamado, um eco de um legado que ele também fazia parte. No calor daquele momento, uma ideia insana começou a brotar em sua mente. E se a mulher oculta no seu passado não fosse uma estranha, mas alguém da família? Um segredinho numa história manchada por risos e lágrimas? Lucas trouxe Clara para perto, enquanto a tempestade de vozes ao redor dele se intensificava. "Clara, precisamos lutar contra isso. Precisamos descobrir quem ela é, quem nós somos." O chão tremeu sob eles, a sala virou uma selva de sombras e luzes, e Lucas se deu conta de que, em vez de protegê-la, talvez estivesse entregando a filha ao mesmo destino cruel que a mulher ali havia enfrentado. "O que você vai fazer, pai? Para onde vamos se não podemos escapar da verdade?" Clara murmurou, um sussurro que parecia sair de um abismo nas profundezas do desconhecido. E enquanto a voz de Clara ecoava, Lucas não tinha certeza se queria saber o que a mulher buscava ou o que ele mesmo havia perdido. O que seria de sua vida agora? E o que ele tinha que sacrificar para desvendar aquele mistério que ameaçava devorá-los? Lucas trouxe Clara para perto, enquanto a tempestade de vozes ao redor dele se intensificava. "Clara, precisamos lutar contra isso. Precisamos descobrir quem ela é, quem nós somos." Pânico em sua voz ecoava entre as sombras, mas o recuo da realidade fazia seu coração disparar. Já não era apenas um pesadelo. De repente, Clara desabou no chão. Lucas correu até ela, sentindo uma onda de desespero invadir seu peito. "Clara, o que aconteceu?" Ele a segurou em seus braços e, no instante em que fez isso, uma força imensa atravessou o quarto. As luzes começaram a piscar, e a risada se transformou em gritos agudos, uma cacofonia de vozes invisíveis pedindo ajuda. Uma onda de frieza percorreu o ambiente. Lucas olhou para cima, e a sombra da mulher tomou formas mais definitivas, aproximando-se de Clara e sussurrando algo que não podia entender. O tempo parecia desacelerar. Ele se lembrou da boneca, daquela risada. O que realmente a unia a Clara? Quando a boneca voou das suas mãos, direto para a dela, o choque foi indescritível. E enquanto Clara segurava a boneca, ele viu em seu rosto um misto de felicidade e terror.
A mulher então falou, e sua voz soou como um eco do passado. Você trouxe de volta o que era meu. E algo nos olhos de Clara mudou. Aquela não era mais sua filha. Era como se uma nova essência a habitasse. Lucas sentiu o chão sob seus pés tremer. Clara, olhe para mim! Ele tentou chamá-la, mas as luzes do quarto começaram a piscar, e a visão da mulher se tornava cada vez mais clara. Então Clara falou, mas não era a voz doce que Lucas conhecia. Era uma voz cheia de dor e desespero, como se carregasse séculos de arrependimentos. Papai, não posso deixá-la ser livre. Eu sou a chave. As palavras dela desferiram um golpe letal no coração de Lucas. O que quer que estivesse acontecendo não era apenas uma luta contra um espírito maligno. Clara estava de algum modo entrelaçada àquela história terrível. Essa mulher não era uma estranha, mas algo profundamente familiar. Memórias esquecidas começaram a surgir em sua mente. A sombra da mulher era sua avó, perdida há muito tempo. Clara era mais do que uma simples criança. Ela era parte de um ciclo que Lucas pensou ter apagado. O horror tomou conta do quarto. A risada de Clara se misturou a um choramingar desesperado. Traga de volta! Traga de volta! Lucas foi atingido por um relâmpago de entendimento. Ele tinha perdido a própria avó, mas agora podia sentir a dor de uma perda que nunca aceitou. O ciclo da tristeza estava prestes a se repetir. Clara, o que você está dizendo? O que isso tudo significa? As paredes pareciam se fechar, e a mulher à sua frente sorriu, um sorriso que marcou sua alma. Ela é minha, você não consegue ver? Sua filha é o elo que estou buscando. A voz da mulher se tornou um rugido ensurdecedor. As luzes piscavam, e Lucas teve um vislumbre do que poderia ser a verdade. Clara não era apenas sua filha perdida. A conexão deles com aquele lugar, as risadas, os gritos, os ecos de um passado não resolvido tornaram-se umas nuvens densas de terror. Clara, eu não posso perder você. O grito de Lucas foi mais um clamor no abismo. Mas a criança não estava mais ao seu lado. Uma força estranha a puxava para longe. Ele percebeu que o que quer que fosse aquela entidade estava se alimentando das memórias e do medo. Eles não poderiam permitir que isso acontecesse. Então tudo se apagou, como se estivesse sendo sufocado pela escuridão. E Lucas, à beira de um colapso, gritou: Quem é você realmente? O que você quer de nós? No mesmo instante, uma explosão de luz inundou o quarto. As sombras e sussurros deram lugar a um silêncio opressivo, e Lucas teve certeza de que neste momento crucial, tudo poderia mudar para sempre. Mas o que isso significaria para ele e Clara? A verdade estava mais perto do que nunca, mas o preço a ser pago poderia ser mais alto do que ele jamais imaginou. Lucas estava paralisado. A sombra tomou forma. A mulher do seu pesadelo estava diante dele. E a risada de Clara, aquela sinfonia ensurdecedora, ecoava no seu coração como um tambor de guerra, um sinal de que algo terrível estava prestes a acontecer. Finalmente você voltou, meu amor. A voz dela, melódica e sedutora, atravessou o ar, e Lucas percebeu que não se tratava apenas de uma força sobrenatural. Ele estava respirando um novo horror. Não era só Clara que estava em jogo. Ele também era parte daquela narrativa. Antes que pudesse processar tudo, a boneca nas suas mãos começou a vibrar. Uma luz apagada, quase etérea, escapou dos olhos de Clara. Quando essa luz se espalhou pelo quarto, ele teve uma visão, flashes de uma vida que não lhe pertencia, mas que parecia profundamente familiar. Lembranças do passado, risos de uma criança sob o sol, gargalhadas que misturavam felicidade e dor. E entre elas, a mesma mulher, sorrindo e chorando ao mesmo tempo. A risada de Clara se transformou em gritos desesperados, ecoando como um chamado de socorro. Não! O que você quer, Clara? Lucas gritou, a voz transbordando de desespero. A mulher no centro da escuridão apenas sorriu. Eu quero o que é meu. De repente,
Tudo ficou escuro, como um manto de sombra estivesse sendo jogado sobre eles. A presença da mulher se tornou opressora, e Lucas se lembrou da boneca. Era como se o ambiente estivesse carregado de um peso insuportável. As sombras dançavam nas paredes, distorcendo as silhuetas. "Clara, olhe para mim!" ele implorou, mas ela parecia distante. Algo dentro dela estava mudando, suas feições se transformando numa mistura de terror e alegria. A mulher começou a se aproximar, e Lucas sentiu um calafrio. "Ela é minha. Você não consegue ver? Sua filha é o elo que eu busco." Pela primeira vez, a verdade lhe bateu como um soco no estômago. Clara não era apenas uma vítima. Ela era essencial para aquele espírito, para toda aquela história que ele tentava entender. Ao mesmo tempo, ele começou a ver. A mulher não era uma estranha. Ela era sua avó. O relicário de dor e risos apreendidos finalmente expostos. "Clara, não!" Lucas gritou, mas a voz dela soou ao mesmo tempo como um pedido e uma despedida. Então tudo se apagou. Lucas tentou agarrar Clara, mas algo o impediu. As sombras giraram de forma frenética, e quando o silêncio reinou, a boneca havia desaparecido. O ar ficou pesado e um frio intenso tomou conta do ambiente. "Você não deveria ter vindo. Agora a verdade precisa ser revelada." A mulher sussurrou, sua mão apontada na direção de Lucas. Ele hesitou, um medo profundo em seu coração. "O que você quer dizer com isso?" E a resposta veio como um rugido. "Você não entende. O que você buscou sempre esteve aqui. O que você escondeu, seja o que for que você tenha feito, a verdade virá à tona. Clara não é só uma criança. Ela é o que eu sempre quis." Aquilo o atingiu como um soco. O que quer que fosse essa verdade, envolvia Clara e a tradição de dor que sua família suportava. A mulher continuou. "Sua avó queria que você soubesse, e agora está feito. Você é o guardião do que é meu." A ligação entre Clara e a mulher se tornava mais intensa, mais sombria. Os risos e gritos se misturavam numa cacofonia aterrorizante, e Lucas, desesperado, se deu conta do que tinha que fazer. Ele precisava saber, precisava descobrir o que sua avó realmente havia guardado. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. Uma sombra passou e Clara começou a chorar. "Papá, o que está acontecendo?" Sua voz, antes tão firme, agora soava frágil, quase quebrada. "O que você trouxe de volta?" Lucas olhou para ela, e em seus olhos viu o reflexo da própria fragilidade. Ele entendia. Não era apenas a história da avó ou do espírito. Era sobre ele, sobre o que poderia acontecer se ele não enfrentar seus próprios demônios. Com uma nova determinação, ele encarou a mulher diante deles. "Não importa o que você quer, eu não vou deixar você levar Clara." E a verdade ecoou na sala, como se um tambor tivesse sido batido em cada canto escuro. O que significava? O que seria da vida deles, agora que segredos tão profundos estavam à flor da pele? As sombras pareciam vibrar, e ele sabia que a batalha estava apenas começando. Lucas trouxe Clara para perto, enquanto a tempestade de vozes ao redor dele se intensificava. "Clara, precisamos lutar contra isso. Precisamos descobrir quem ela é, quem nós somos." O pânico em sua voz ecoava entre as sombras, mas o recuo da realidade fazia seu coração disparar. Já não era apenas um pesadelo. De repente, Clara desabou no chão. Lucas correu até ela, sentindo uma onda de desespero invadir seu peito. "Clara, o que aconteceu?" Ele a segurou em seus braços, e no instante em que fez isso, uma força imensa atravessou o quarto. As luzes começaram a piscar, e a risada se transformou em gritos agudos, uma cacofonia de vozes invisíveis pedindo ajuda. Uma onda de frieza percorreu o ambiente.
Lucas olhou para cima, e a sombra da mulher tomou formas mais definitivas, aproximando-se de Clara e sussurrando algo que não podia entender. O tempo parecia desacelerar. Ele se lembrou da boneca, daquela risada. O que realmente a unia a Clara. Quando a boneca voou das suas mãos direto para a dela, o choque foi indescritível. E enquanto Clara segurava a boneca, ele viu em seu rosto um misto de felicidade e terror. A mulher então falou, e sua voz soou como um eco do passado. Você trouxe de volta o que era meu. E algo nos olhos de Clara mudou. Aquela não era mais sua filha. Era como se uma nova essência a habitasse. Lucas sentiu o chão sob seus pés tremer. Clara, olhe para mim! Ele tentou chamá-la, mas as luzes do quarto começaram a piscar, e a visão da mulher se tornava cada vez mais clara. Então Clara falou, mas não era a voz doce que Lucas conhecia. Era uma voz cheia de dor e desespero, como se carregasse séculos de arrependimentos. Papai, não posso deixá-la ser livre. Eu sou a chave. As palavras dela desferiram um golpe letal no coração de Lucas. O que quer que estivesse acontecendo, não era apenas uma luta contra um espírito maligno. Clara estava, de algum modo, entrelaçada àquela história terrível. Essa mulher não era uma estranha, mas algo profundamente familiar. Memórias esquecidas começaram a surgir em sua mente. A sombra da mulher era sua avó, perdida há muito tempo. Clara era mais do que uma simples criança. Ela era parte de um ciclo que Lucas pensou ter apagado. O horror tomou conta do quarto. A risada de Clara se misturou a um choramingar desesperado. Traga de volta! Traga de volta! Lucas foi atingido por um relâmpago de entendimento. Ele tinha perdido a própria avó, mas agora podia sentir a dor de uma perda que nunca aceitou. O ciclo da tristeza estava prestes a se repetir. Clara, o que você está dizendo? O que isso tudo significa? As paredes pareciam se fechar, e a mulher à sua frente sorriu, um sorriso que marcou sua alma. Ela é minha. Você não consegue ver? Sua filha é o elo que estou buscando. A ligação entre Clara e a mulher se tornava mais intensa, mais sombria. Os risos e gritos se misturavam numa cacofonia aterrorizante, e Lucas, desesperado, se deu conta do que tinha que fazer. Ele precisava saber, precisava descobrir o que sua avó realmente havia guardado. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. Então tudo se apagou, como se estivesse sendo sufocado pela escuridão. E Lucas, à beira de um colapso, gritou: Quem é você realmente? O que você quer de nós? No mesmo instante, uma explosão de luz inundou o quarto. As sombras e sussurros deram lugar a um silêncio opressivo, e Lucas teve certeza de que, neste momento crucial, tudo poderia mudar para sempre. Mas o que isso significava para ele e Clara? A verdade estava mais perto do que nunca, mas o preço a ser pago poderia ser mais alto do que ele jamais imaginou. Nesse momento de tensão insuportável, a boneca começou a brilhar intensamente, lâmpadas quebrando em um claro sinal de alerta. Então, em um movimento abrupto, ela se partiu ao meio, revelando um compartimento secreto escondido. Com um som perturbador, algo se libertou dali, girando como uma tempestade em dentro do quarto. Um fragmento de memória saltou de dentro. Uma carta amarelada do passado. Lucas se aproximou, o coração batendo descontroladamente. Ele quase podia sentir os olhos da mulher fixos nele, sentidos abertos à revelação. Mas o que ele leria ali mudaria tudo. Ao tocar na carta, uma palpitação o atravessou. Imagens turvas preencheram sua mente. Naqueles momentos, ele viu a sua avó, mas agora
estava com outra mulher. Uma figura negra que ele não reconhecia, uma versão bem mais jovem dela. E a mulher sussurrou: "Você não pode fazer isso. Você tem que esconder a verdade." Antes que pudesse compreender tudo, a risada se transformou em um grito agudo. A luz desapareceu, Clara estava sendo puxada e Lucas gritou o nome dela. As sombras se intensificaram, encobrindo-o, enquanto ele avistava a boneca se fechando, arrancando seus gritos e risadas do ambiente. Ele percebeu com horror que tudo o que sabia, tudo o que sentia, poderia estar baseado em uma mentira sobre sua própria origem. O que isso significava para Clara? A verdade que buscavam poderia ser mais devastadora do que qualquer espírito maligno. E antes de tudo escurecer, um eco distante sussurrou: "Você pensava que era o pai, mas sua verdadeira natureza será um choque irreversível." O chão se tornou um abismo sob seus pés e tudo se perdeu em um turbilhão de escuridão. O que Lucas conhecia como real começava a se desfazer, deixando apenas a dúvida e o medo pulsando em seu peito, à espera do que viria a seguir. A escuridão parecia engolir tudo. Lucas estava paralisado, um frio cortante se alastrando por suas veias, enquanto as vozes ao redor criavam um coro de risos e gritos que se fundiam em um clamor ensurdecedor. Uma onda de desespero lhe tomou o coração. Ele sabia que a verdade que estava prestes a ser revelada poderia arruinar tudo o que conhecia. Logo, em um lampejo de luz, a boneca se partiu ao meio, como se um segredo há muito tempo guardado estivesse prestes a vir à tona. Ao abrir, revelou uma carta amarelada, uma história esquecida que desaguava no presente. O cheiro de papel envelhecido invadiu o ambiente, e Lucas se atirou em direção à revelação, buscando respostas. Enquanto o ar ao seu redor parecia vibrar com a intensidade daquelas vozes, Lucas segurou a carta tremendo. Ele precisava saber. Ao abrir, as palavras saltaram à sua mente. Apenas quando os laços de sangue se desfizerem, a verdade poderá ser libertada. O coração dele acelerou. O que isso significava? O que sua avó havia feito? No instante em que leu, Clara começou a convulsionar do chão. Lucas se desesperou, gritando seu nome, mas a boneca, agora meio destruída, estava em sua mão. Clara, com um olhar distante, parecia estar lutando contra algo. Lucas se lançou sobre ela, mas uma explosão de energia fez com que ele fosse derrubado. As risadas tornaram-se gritos angustiosos. Uma luz intensa, que mais parecia a essência da própria dor, o cercou. "Você não pode levá-la", Lucas gritou, enquanto tentava puxar Clara para seus braços, mas uma força invisível o impediu. Ele sentiu uma sombra esfriar o ar ao seu redor, um presságio de que a verdade estava prestes a ser libertada. Clara, ainda entrelaçada com a boneca, sussurrou palavras que não eram suas. "Eu sou a chave. Eu sou a chave." A voz dela era um eco distante, mas a mulher que se emanava da escuridão se aproximou como um pesadelo tornado real. A mulher parou, e em um movimento nervoso apontou para Lucas. "Você não percebe? O que você nunca soube? O que seu avô fez?" Ela olhou fixamente para ele, os olhos ardendo com um segredo. "Grave. Ele tricou a vida de Clara para salvar a sua. Vocês não são apenas pai e filha." Aquilo foi como um golpe no estômago. Lucas sentiu a realidade desmoronar. O que ela estava dizendo? A verdade não apenas rotineira, mas devastadora. "O que você quer dizer?" Lucas tinha que saber. Seu avô fez um pacto, um sacrifício. Clara é mais do que você imagina. Ela carrega o peso da linhagem. Você precisa escolher. Enquanto as palavras dela reverberavam, seus olhos encontraram os de Clara, e uma verdade insana se instalou. Ela não era apenas uma criança, mas a chave para tudo. Um grito profundo de reconhecimento e horror
encheu Lucas. As vozes pareciam se intensificar, e a casa rosnava como um animal ferido, os ecos do passado, das risadas e choro, misturando-se em um mar de confusão. Clara, como você pode ser parte disso? O desespero havia tomado conta dele. Ele nunca havia imaginado que tudo o que conhecia estaria preso a um ciclo tão cruel. O que significava isso para a vida dela e para dele? Sem aviso, uma onda de energia os atingiu, e Lucas percebeu que o chão sob seus pés começava a se desmoronar. Ele viu a mulher se aproximar novamente, e com um gesto lento, uma sombra dançante se ergueu atrás dela. A escolha deve ser feita. A vida de um deve ser a vida de outro. Ou Clara se tornará completamente perdida. Aquelas palavras ecoaram em sua mente com um peso terrível. O que ele faria? Ele não conseguiria perder a filha. Mas o preço seria alto. A casa tremia. A verdade estava mais próxima, mas essa verdade poderia destruir tudo que Lucas lutara para proteger. Ele já não sabia se havia espaço para salvação. O panorama diante dele se tornava mais sombrio. O que realmente saberia sobre si mesmo? E sobre Clara? Ele se deu conta de que dentro daquele ciclo de dor, a verdadeira natureza das escolhas talvez não fosse o desejo de salvar, mas de entender o que realmente significava ser família. E a próxima escolha poderia mudar tudo de uma vez por todas. Lucas estava paralisado. A sombra tomou forma. A mulher do seu pesadelo estava diante dele. E a risada de Clara, aquela sinfonia ensurdecedora, ecoava no seu coração como um tambor de guerra, um sinal de que algo terrível estava prestes a acontecer. Finalmente você voltou, meu amor. A voz dela, melódica e sedutora, atravessou o ar, e Lucas percebeu que não se tratava apenas de uma força sobrenatural. Ele estava respirando um novo horror. Não era só Clara que estava em jogo. Ele também era parte daquela narrativa. Antes que pudesse processar tudo, a boneca nas suas mãos começou a vibrar. Uma luz apagada, quase etérea, escapou dos olhos de Clara. Quando essa luz se espalhou pelo quarto, ele teve uma visão, flashes de uma vida que não lhe pertencia, mas que parecia profundamente familiar. Lembranças do passado, risos de uma criança sob o sol, gargalhadas que misturavam felicidade e dor. E entre elas, a mesma mulher, sorrindo e chorando ao mesmo tempo. A risada de Clara se transformou em gritos desesperados, ecoando como um chamado de socorro. Não! O que você quer, Clara? Lucas gritou, a voz transbordando de desespero. A mulher no centro da escuridão apenas sorriu. Eu quero o que é meu. De repente, tudo ficou escuro, como se um manto de sombra estivesse sendo jogado sobre eles. A presença da mulher se tornou opressora, e Lucas se lembrou da boneca. Era como se o ambiente estivesse carregado de um peso insuportável. As sombras dançavam nas paredes, distorcendo as silhuetas. Clara, olhe para mim. Ele implorou, mas ela parecia distante. Algo dentro dela estava mudando, suas feições se transformando numa mistura de terror e alegria. A mulher começou a se aproximar, e Lucas sentiu um calafrio. Ela é minha, você não consegue ver? Sua filha é o elo que eu busco. Pela primeira vez, a verdade lhe bateu como um soco no estômago. Clara não era apenas uma vítima. Ela era essencial para aquele espírito, para toda aquela história que ele tentava entender. Ao mesmo tempo, ele começou a ver. A mulher não era uma estranha. Ela era sua avó. O relicário de dor e risos apreendidos, finalmente expostos. Clara, não! Lucas gritou. Mas a voz dela soou ao mesmo tempo como um pedido e uma despedida. Então, tudo se apagou. Lucas tentou agarrar Clara, mas algo o impediu. As sombras giraram de forma frenética, e quando o silêncio reinou,
A boneca havia desaparecido. O ar ficou pesado e um frio intenso tomou conta do ambiente. Você não deveria ter vindo. Agora a verdade precisa ser revelada. A mulher sussurrou, sua mão apontada na direção de Lucas. Ele hesitou, um medo profundo em seu coração. O que você quer dizer? E a resposta veio como um rugido. Você não entende. O que você nunca soube, o que seu avô fez. Ela olhou fixamente para ele, os olhos ardendo com um segredo grave. Ele trocou a vida de Clara para salvar a sua. Vocês não são apenas pai e filha. Aquilo foi como um golpe no estômago. Lucas sentiu a realidade desmoronar. O que ela estava dizendo? A verdade não apenas rotineira, mas devastadora. O que você quer dizer? Lucas tinha que saber. Seu avô fez um pacto, um sacrifício. Clara é mais do que você imagina. Ela carrega o peso da linhagem. E agora, você precisa escolher. Enquanto as palavras dela reverberavam, seus olhos encontraram os de Clara e uma verdade insana se instalou. Ela não era apenas uma criança, mas a chave para tudo. Um grito profundo de reconhecimento e horror encheu Lucas. As vozes pareciam se intensificar, e a casa rosnava como um animal ferido. Os ecos do passado, das risadas e choro, misturando-se em um mar de confusão. Clara, como você pode ser parte disso? O desespero havia tomado conta dele. Ele nunca havia imaginado que tudo o que conhecia estaria preso a um ciclo tão cruel. O que significava isso para a vida dela e para a dele? Sem aviso, uma onda de energia os atingiu, e Lucas percebeu que o chão sob seus pés começava a se desmoronar. Ele viu a mulher se aproximar novamente, e com um gesto lento, uma sombra dançante se ergueu atrás dela. A escolha deve ser feita. A vida de um deve ser a vida de outro. Ou Clara se tornará completamente perdida. Aquelas palavras ecoaram em sua mente com um peso terrível. O que ele faria? Ele não conseguiria perder a filha, mas o preço seria alto. A casa tremia. A verdade estava mais próxima, mas essa verdade poderia destruir tudo o que Lucas lutara para proteger. Ele já não sabia se havia espaço para a salvação. O panorama diante dele se tornava mais sombrio. O que realmente saberia sobre si mesmo? E sobre Clara? Ele se deu conta de que dentro daquele ciclo de dor, a verdadeira natureza das escolhas talvez não fosse o desejo de salvar, mas de entender o que realmente significava ser família. E a próxima escolha poderia mudar tudo de uma vez por todas. No instante em que a mulher fez o movimento de avançar, tudo ao redor parecia se distorcer. Uma luz ofuscante explodiu atrás dela, e Lucas a viu recuar confusa. Mas essa luz não era apenas um reflexo de esperança, era uma presença antiga, uma energia pulsante surgindo das profundezas da casa. Um espectro familiar. Chega! Uma voz estrondosa e poderosa emitiu da luz. Era seu avô, o homem que ele pensou ter perdido para sempre. Você não pode reivindicar Clara. Ela não é um objeto a ser trocado. O sacrifício que fiz foi por amor, não para amarrá-la a esse destino. Um frio tomou conta do ar, e as sombras pareciam se dividir diante daquela autoridade. As risadas se aquietaram, e a tensão no ambiente se tornou palpável. Lucas sentiu um nó na garganta. A visão do avô trazia uma verdade ainda mais confusa. A mulher hesitou, os olhos arregalados em reconhecimento. Você não está morto, ela sussurrou, estupefata. O avô simplesmente respondeu, você não sabe o que está fazendo. Clara é parte de todos nós. O que está pedindo é um erro, e eu não vou permitir. Lucas olhou para Clara,
que estava presa em uma batalha silenciosa dentro de si. Mas a imagem do avô, forte e imponente, deixou uma centelha de esperança. O que ele acabara de descobrir. Se seu avô realmente estivesse ali, o que isso significava para o futuro de Clara? O que vai acontecer agora? O medo começava a ameaçar seu coração novamente, repleto de dúvidas. E ao fundo, entre a confusão e as revelações, uma nova verdade estava prestes a emergir. Uma nova batalha estava prestes a começar, agora entre aqueles que juraram proteger Clara a qualquer custo. Lucas se perguntava se o passado realmente poderia ser mudado, ou se o que ele sempre temeu estava prestes a se concretizar de uma vez por todas. Lucas estava paralisado. A sombra tomou forma. A mulher do seu pesadelo estava diante dele. E a risada de Clara, aquela sinfonia ensurdecedora, ecoava no seu coração como um tambor de guerra, um sinal de que algo terrível estava prestes a acontecer. Finalmente você voltou, meu amor. A voz dela, melódica e sedutora, atravessou o ar e Lucas percebeu que não se tratava apenas de uma força sobrenatural. Ele estava respirando um novo horror. Não era só Clara que estava em jogo. Ele também era parte daquela narrativa. Antes que pudesse processar tudo, a boneca nas suas mãos começou a vibrar. Uma luz, apagada, quase etérea, escapou dos olhos de Clara. Quando essa luz se espalhou pelo quarto, ele teve uma visão, flashes de uma vida que não lhe pertencia, mas que parecia profundamente familiar. Lembranças do passado, risos de uma criança sob o sol, gargalhadas que misturavam felicidade e dor. E entre elas, a mesma mulher, sorrindo e chorando ao mesmo tempo. A risada de Clara se transformou em gritos desesperados, ecoando como um chamado de socorro. "Não! O que você quer? Clara!" Lucas gritou, a voz transbordando de desespero. A mulher no centro da escuridão apenas sorriu. "Eu quero o que é meu." De repente, tudo ficou escuro, como se um manto de sombra estivesse sendo jogado sobre eles. A presença da mulher se tornou opressora e Lucas se lembrou da boneca. Era como se o ambiente estivesse carregado de um peso insuportável. As sombras dançavam nas paredes, distorcendo as silhuetas. "Clara, olhe para mim!" ele implorou. Mas ela parecia distante. Algo dentro dela estava mudando, suas feições se transformando numa mistura de terror e alegria. A mulher começou a se aproximar, e Lucas sentiu um calafrio. "Ela é minha! Você não consegue ver? Sua filha é o elo que eu busco." Pela primeira vez, a verdade lhe bateu como um soco no estômago. Clara não era apenas uma vítima. Ela era essencial para aquele espírito, para toda aquela história que ele tentava entender. Ao mesmo tempo, ele começou a ver. A mulher não era uma estranha. Ela era sua avó, o relicário de dor e risos apreendidos, finalmente expostos. "Clara, não!" Lucas gritou, mas a voz dela soou ao mesmo tempo como um pedido e uma despedida. Então tudo se apagou. Lucas tentou agarrar Clara, mas algo o impediu. As sombras giraram de forma frenética, e quando o silêncio reinou, a boneca havia desaparecido. O ar ficou pesado e um frio intenso tomou conta do ambiente. "Você não deveria ter vindo. Agora a verdade precisa ser revelada." A mulher sussurrou, sua mão apontada na direção de Lucas. Ele hesitou, um medo profundo em seu coração. "O que você quer dizer?" E a resposta veio como um rugido. "Você não entende. O que você nunca soube. O que seu avô fez." Ela olhou fixamente para ele, os olhos ardendo com um segredo grave. "Ele trocou a vida de Clara para salvar a sua. Vocês não são apenas pai e filha.
Aquilo foi como um golpe no estômago. Lucas sentiu a realidade desmoronar. O que ela estava dizendo? A verdade não apenas rotineira, mas devastadora. O que você quer dizer? Lucas tinha que saber. Seu avô fez um pacto, um sacrifício. Clara é mais do que você imagina. Ela carrega o peso da linhagem. E agora, você precisa escolher. Enquanto as palavras dela reverberavam, seus olhos encontraram os de Clara, e uma verdade insana se instalou. Ela não era apenas uma criança, mas a chave para tudo. Um grito profundo de reconhecimento e horror encheu Lucas. As vozes pareciam se intensificar, e a casa rosnava como um animal ferido. Os ecos do passado, das risadas e choro, misturando-se em um mar de confusão. Clara, como você pode ser parte disso? O desespero havia tomado conta dele. Ele nunca havia imaginado, e tudo o que conhecia estaria preso a um ciclo tão cruel. O que significava isso para a vida dela? E para dele? Sem aviso, uma onda de energia os atingiu, e Lucas percebeu que o chão sob seus pés começava a se desmoronar. Ele viu a mulher se aproximar novamente, e com um gesto lento, uma sombra dançante se ergueu atrás dela. A escolha deve ser feita. A vida de um deve ser a vida de outro, ou Clara se tornará completamente perdida. Aquelas palavras ecoaram em sua mente com um peso terrível. O que ele faria? Ele não conseguiria perder a filha. Mas o preço seria alto. A casa tremia. A verdade estava mais próxima, mas essa verdade poderia destruir tudo o que Lucas lutara para proteger. Ele já não sabia se havia espaço para salvação. O panorama diante dele se tornava mais sombrio. O que realmente saberia sobre si mesmo e sobre Clara? Ele se deu conta de que dentro daquele ciclo de dor, a verdadeira natureza das escolhas talvez não fosse o desejo de salvar, mas de entender o que realmente significava ser família. A próxima escolha poderia mudar tudo de uma vez por todas. Enquanto o avô de Lucas enfrentava a mulher, uma luz nova começou a brilhar no centro da sala. Era uma luz estranha, pulsante, que parecia vibrar com a tensão do momento. Então, numa fração de segundo, algo surpreendente aconteceu. A boneca, que havia se partido, começou a se reunir em um movimento fluido, e de dentro dela emanou uma energia intensa. Era como se a própria história estivesse sendo reescrita. Bem diante de seus olhos, a luz crescendo revelava uma figura familiar, mas completamente despreparada. "Mãe!" A voz de Clara se elevou, e a mulher que se aproximava apresentava um rosto que Lucas nunca imaginara ver ali. Era a mãe de Lucas, que ele acreditava estar morta há muitos anos. Os olhos de Clara brilharam com um reconhecimento peculiar. "Você me deixou! Você me prometeu que iria voltar!" O calor do momento transformou o ar em um campo de batalha emocional. Lucas ficou chocado ao perceber que a mulher na sua frente não era apenas uma figura do passado, mas alguém que tinha uma conexão visceral com toda a situação. "O que está acontecendo?" Lucas gritou, lutando para entender. O tempo parecia ter parado, enquanto sua mãe olhava para ele com um sorriso triste e cheio de amor. "Eu sempre estive com você, Lucas, mas precisava deixar você viver. Sua linhagem foi marcada por escolhas impiedosas." A casa tremeu como se estivesse respondendo àquelas palavras. Tudo isso não era apenas uma luta entre o bem e o mal. Era um drama familiar intrincado. Clara queria a mãe. Lucas queria entender. E a avó só queria recuperar o que havia perdido. A luz os envolvia, mas também trazia à tona verdades que ninguém estava preparado para enfrentar. "Se você não escolher, todos nós podemos perder", a avó gritou,
e a sala começou a girar. Lucas queria agir, queria fazer algo, mas estava paralisado por tudo o que havia descoberto. O que significava essa nova presença? Como sua mãe se encaixava nesta nova narrativa? E mais importante, qual seria o custo de tudo? Isso, sem aviso, as vozes ao redor começaram a sussurrar de maneira frenética, e Lucas percebeu que a decisão estava cada vez mais distante. O que ele escolheria agora? E o que aconteceria com Clara? A luz se intensificou, e com ela uma nova percepção surgiu. A combinação de amor, perda e legado estava prestes a explodir. Mas em que direção essa explosão os levaria? O sol se punha lentamente, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto Clara e Lucas estavam na beira da antiga ponte. O cheiro do rio misturado com a brisa fria da noite trazia à tona memórias. Clara sentia o coração apertado, um nó na garganta. Eles sabiam que este era o último momento, o fim de uma jornada cheia de desafios e emoções. Você se lembra do dia em que tudo começou? Lucas perguntou olhando para o horizonte. Ele forçou um sorriso, mas os olhos denunciavam a tristeza. Clara sentiu, lembrando-se dos primeiros passos, das risadas e também das lágrimas. Cada pedaço daquela história agora parecia um eco distante, mas ainda muito vivo. Os desafios que enfrentaram juntos os moldaram. A luta contra a injustiça, a busca por aquilo que acreditavam. Mas agora, a verdadeira batalha se aproximava. O vilão que os havia atormentado finalmente se revelou. As consequências de suas ações estavam prestes a se concretizar, e o peso das decisões parecia quase insuportável. As sirenes cortaram o silêncio, trazendo alertas da cidade. Eles estão vindo, Clara sussurrou, o pânico se instalando. Precisamos ir. Lucas segurou a mão dela firmemente, a necessidade de proteção e apoio transitando entre eles. Era um momento de tensão, de adrenalina correndo nas veias. As memórias do passado se misturavam com o futuro incerto. Se a gente não conseguir, Clara... A voz dele falhou. Ela sabia o que ele queria dizer. O medo do que poderia acontecer era palpável. Mas Clara era forte. A gente vai conseguir. Juntos. A determinação nos olhos dela deu força ao coração dele. A luz das lanternas se aproximava. Era hora de agir. Eles correram pela ponte, a noite envolvendo-os como um manto. O mundo ao redor parecia distante, enquanto a única coisa que importava era escapar. O som dos passos pesados dos perseguidores ecoava. A adrenalina pulsava, e eles sentiram a pressão do momento. Com um último olhar para trás, Clara soltou a mão de Lucas. Eu vou na frente, distraio eles. Ele tentou protestar, mas o olhar feroz dela dizia tudo. Era uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Confia em mim. Ela saltou como uma ave que se lança ao ar, pronta para lutar por tudo que acreditava. Os minutos que se seguiram foram um turbilhão. Clara enfrentou o inimigo, a adrenalina a impulsionando. O corpo tremia, mas sua mente estava afiada. As luzes piscavam, as vozes ecoavam. Lucas, por outro lado, aguardava, inquieto, com a sensação de que tudo estava nas mãos dela. Finalmente, após um confronto que parecia interminável, o silêncio retornou. Clara emergiu, ferida, mas com os olhos brilhando de esperança. Conseguimos. Ela mal conseguiu sussurrar. Lucas a abraçou, seus corações batendo forte, uma sinfonia de alívio e insegurança. Mas logo os gritos começaram. Uma multidão se aproximava e um novo desafio despontava no horizonte. E, agora, o que mais poderiam enfrentar? Ao final dessa jornada, as emoções estavam à flor da pele. A despedida do que deixaram para trás não significava um fechamento, mas um novo começo.
Eles sabiam que, independentemente do que viesse, tinham um ao outro, um elo inquebrável. E você, o que achou dessa história? Está preparado para o que vem a seguir? Então não perca tempo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Aperte o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajude outros a descobrir essa trama. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.